tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos receber com todo o nosso carinho o nosso querido Rafael Papa, que veio lá de tão longe, lá de Juiz de Fora, gente. Sabe onde que é esse lugar? Juiz de Fora. É longe pra caramba, né, Rafael? Mas ele veio aqui com todo o carinho dele trazer o seu conhecimento, trazer a sua palavra amiga. E hoje ele vai tratar de um tema que está muito em moda, mas que é um pouco difícil da gente conversar, né? Que é a depressão e o suicídio. Rafael, muito bem-vindo. É um enorme prazer tê-lo aqui novamente. São seus ouvintes. Boa noite a todos. Estão todos acordados?
Gostaram do Paz? Você flutuou, Silvano? Você flutuou de novo? É gostoso, né, gente? Não dá nem vontade de falar mais nada. Às vezes o palestrante se sente tão insignificante, no meu caso, né, porque nós achamos que controlamos alguma coisa. Nós achamos que temos poder sobre alguma coisa. Mas lá no livro Boa Nova diz que quem governa o mundo é Deus. Nós somos apenas os convidados dessa grande festa espiritual. Em todos os templos, não só no templo espírita, como no templo católico, né? Não existe um Deus espírita, existe um Deus, uma suprema inteligência, uma força universal, né? E eu fico feliz de voltar aqui, de ver amigos, né? Ver corações que a gente se afiniza, que a gente acaba vindo e ficando feliz, e fico feliz de voltar, né? Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema difícil, que envolve nossos corações, envolve a maneira como a gente vai falar aqui na frente, porque eu não sei a história de vocês, eu não sei a vida de vocês, eu não sei o que vocês passaram. Então, quando a gente vai abordar sobre um tema tão importante quanto a depressão, eu já peço desculpas a vocês, porque eu não sei o que vocês viveram, eu não sei a história de vocês. Eu posso apenas estar falando do meu ponto de vista pessoal, doutrinário, né? Usando as luzes do Espiritismo para tentar explicar alguma coisa com relação à depressão que tanto nos alcança, né? Nos tempos de hoje, as pessoas, e eu também, nunca estivemos tão agitados, nunca estivemos com tantos terremotos, né? Mas não é igual o terremoto do Japão. O terremoto brasileiro é outro tipo de terremoto, é um terremoto emocional. As pessoas dentro da psicologia, né, dos CAPs de saúde, os CAPs de saúde estão abarrotados de pessoas com depressão, né, e o ideal suicida também cresce a cada dia, né? E para ilustrar isso, eu sempre digo que existem dois grandes profetas para a gente falar desse assunto. Três, na verdade. O primeiro é o Roberto Carlos, que ele diz: são tantas emoções, né? É o primeiro profeta. Desde pequenininho a gente ouve, né, aquela risada dele, todo ano. Parece que vai ter de novo o Roberto Carlos, né? O homem não aposenta, gente. Impressionante, né? Mas é quem eu também não queria aposentar ganhando aquele salário, né? Mas eu ia gastar tudo em livro. Então não me deixa, né, fazer. Mas existem outros grandes profetas que nos ensinaram algumas coisas. Um deles é Jesus, que disse que esse momento chegaria, que disse que o momento da transição planetária seria um momento conturbado. No sermão profético, ele antecipa muitas das questões que nós iríamos viver hoje, que nós iríamos passar hoje. É impressionante no Cristo, no Cristo, porque antes da vinda dele, muitos profetas disseram como seria a vida dele. Se nós fizéssemos um evangelho só com base nos profetas, nós teríamos uma sensação real de quem era o Cristo. Porque Zacarias, por exemplo, disse que o Cristo entraria em Jerusalém, que seria exaltado, que seria muito bem recebido em cima de um burrinho, né? O profeta Malaquias, que foi o último grande profeta, porque os profetas vieram 1000 anos antes de Cristo, até 500 anos antes, e o profeta Zacarias falou que Elias voltaria para anunciar a vinda do Senhor. E quem é Elias? O famoso Elias, João Batista. João Batista
como os evangelistas relatam, é a reencarnação de Elias. Então, quando a gente lê Isaías capítulo 53, é exatamente a narração, é o making off da crucificação do Cristo. Então é assustador ler o Antigo Testamento, porque eles narram exatamente, parte por parte. Quando a gente lê os Salmos de Davi, está escrito, tenho sede, né? Também está escrito lá no Salmo, como seria a derrocada do Cristo, do Messias, como ele chegaria na terra. Também, Deus, Pai, por que me abandonaste? Né? Também está lá, está escrito nos Salmos de Davi. Então tem toda uma cronologia, né? O Cristo sabia o que ia acontecer. Não é à toa que 3 vezes ele disse no Evangelho que seria morto, né? Apenas o seu corpo, mas seria morto, seria agredido, seria ofendido. Então é importante que nós pensemos que existe uma cronologia do tempo. Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo na terra. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos anunciados. Muitas pessoas acreditam mais em uns seres humanos encarnados imperfeitos e até em falsos profetas do que nas palavras de Jesus. Porque Jesus anuncia exatamente o que vai acontecer. É irmão contra irmão, é pai matando filho, é filho matando pai. É uma guerra. No sermão profético ele adianta muitas coisas. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E ele diz que levantar-se-ão falsos profetas e seduzirão a muitos. Então até nós que estamos aqui na tribuna temos que tomar cuidado para não sermos esses falsos profetas. Não é porque é espírita que não é falso profeta. Qualquer pessoa pode ser falso profeta. À medida que você distorce a doutrina espírita, à medida que você distorce o Evangelho do Cristo. Só que Kardec, se aproximando mais ainda da transição planetária, ele tem uma fala no livro Obras Póstumas que se aproxima mais ainda do momento que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte: e como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida, se verá o suicídio se multiplicarem em uma proporção inédita até entre as crianças. A loucura atingirá como nunca um número grande de homens que, mesmo antes da morte, estarão eliminados do mundo dos vivos. Agora, não sei explicar isso. Como estarão eliminados do mundo dos vivos. Esses serão os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como dissemos, sem que nada transgrida as leis da natureza. Então nós estamos passando, eu acho que muitos palestrantes já subiram aqui e falaram de transição planetária, e esse não é o objetivo da palestra, mas é importante frisar que é o momento fundamental do planeta, é a separação do joio e do trigo. E os nossos corações sentem essa presença. Os nossos corações podem até não saber, mas sentem. Porque Deus é um fluido cósmico universal. Então Ele está por toda parte. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está no banheiro, Ele está na sala de passe, Ele está fora do centro espírita, Ele está dentro do centro espírita, né? Deus deve ser adorado em espírito. Jesus proclamou isso junto com a mulher samaritana. Deus não deve ser proclamado apenas no centro espírita. Quando nós viemos aqui, nós temos o ambiente preparado para que nossos tratamentos espirituais ocorram de forma mais efetiva. Mas os tratamentos espirituais podem ser feitos em qualquer parte. Não é à toa que o Cristo, que a maioria das curas que o Cristo fez foram fora de um templo. Não exatamente precisamos de um templo para nos curar, né? Na verdade, ele nunca disse, eu te curei.
Ele sempre disse: a tua fé te curou. Né? A tua fé. Então, fé vem de quê? Vem de fides. Fides vem de fidelidade. Fidelidade requer o quê? Relacionamento. Relacionamento. Então, nós temos um relacionamento com Deus. Eu acho meio estranho as pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas imperfeitas, casamos, temos filhos, separamos, voltamos, né? Mas ninguém quer casar com Deus, né? Deus é perfeito, gente. Ó, Deus não te trai, Deus não te machuca, Deus não solta piada no momento triste, né? Seria uma pessoa perfeita para nós nos relacionarmos. Porque numa relação de fidelidade, se Deus é perfeito, se Ele é uma suprema inteligência, Ele não erra no relacionamento. Quem erra no relacionamento somos nós, por sermos imperfeitos. Então, quando nós estudamos e nos debruçamos na doutrina espírita para entendermos a depressão e também sobre a psicologia de Joana de Ângeles e também sobre a psicologia dos tempos atuais, da ciência, nós descobrimos que existem alguns motivos para que nós estejamos baqueados, cansados, sem energia, né? E a gente precisa entender esses motivos. O primeiro deles é o afastamento das leis de Deus. Porque está provado cientificamente que a bondade eleva os neurotransmissores de serotonina. Então, quanto melhor você é bom, quanto mais generoso você é, quantas vezes você dá uma vaga para uma senhora, quantas vezes você respeita o estatuto do idoso, sem precisar de uma regra, quando você olha os seus pais com gratidão, né? Honrar pai e mãe é necessário, porque muitas vezes nós não honramos os nossos pais, nossas mães, nós os criticamos e os julgamos. Isso é uma atitude maléfica para o nosso espírito, muito maléfica, porque foram eles que nos deram a vida, foram eles que nos deram a encarnação. Foi a partir dos nossos pais que nós recebemos o corpo. Ninguém comprou um corpo físico no OLX. Você não consegue comprar. Se alguém conseguir, me fala, para eu tentar ficar mais bonito, né? Tipo o Ricardo, assim, uma coisa mais atlética, né? Mas ninguém pode, né? Até hoje, nunca vi alguém que comprou um corpo físico. Então, nós recebemos dos nossos pais um corpo físico. E já está provado cientificamente que quando nós não respeitamos os nossos pais, quando nós temos dificuldade de relacionamento com eles, a maior parte dos problemas emocionais eclodem. O que Kardec chama de loucura, e no tempo dele era loucura, porque Freud havia chamado de loucura. Você não tinha outro nome para isso. Loucura hoje são os transtornos psicológicos. Depressão, síndrome do pânico. Tem alguém ansioso aqui? Ninguém, gente? Ou só eu? Tem alguém com TDAH aqui? Uma coisa acelerada, assim? Transtorno de humor? Ninguém, gente? Só eu? Eu sou o mais imperfeito, né? A coisa boa do mundo de provas e expiações é que a gente pode subir aqui em cima e fingir que é perfeito, e vocês acreditarem nisso. Eu também sou igual a vocês, gente, ansioso, transtorno de humor. Hoje eu descobri que eu tenho problemas na tireoide, né? Fui informado por um espírito, vou ter que fazer exame, ou seja, terei que ir ao médico. A gente detesta médico, né? Pode ser espírita, pode ser não espírita. Se aparecer um espírito aqui, a gente sai correndo, né? A nossa fé é tão forte, se materializar a Joana de Ângeles aqui, ao invés de nos sentirmos gratos, a gente sai correndo, né? Eu seria o primeiro, né?
É uma fé tão incrível a nossa, né? Mas acontece, né? Mas a depressão é um estado extremamente interessante porque mexe com a nossa vida, mexe com os nossos hábitos. A gente não consegue dormir direito, as nossas atividades sexuais já não conseguem ser mais regulares, os nossos hábitos alimentares são modificados, a nossa forma de enxergar a vida é uma forma distorcida. É como se você estivesse com óculos escuro e vendo de forma diferente, né? Com pouquíssima gratidão em relação à vida, sempre vendo aspectos pessimistas, sempre pensando no pior desastre do mundo, né? Meu filho vai viajar, meu Deus, aí eu olho o clima-tempo, olho a estrada, vê se está tudo bem, né? Não sei se a família de vocês é assim, né? Mas o pessimismo toma conta do espírito. Ele não consegue se desfazer, nós não conseguimos. Então o processo depressivo, ele é muito forte. Ele afeta o nosso corpo físico. Tem dias que não dá vontade de sair da cama. Porque existe uma diferença entre acordar e sair da cama. Acordei, tudo bem, mas saiu da cama? Sair da cama é diferente. Porque tem que levantar, tem que enfrentar os desafios da vida, né? Isso é uma tarefa não muito saborosa. Quando a gente fala de depressão, existe uma questão muito importante, que é a frustração. Muitos de nós não fomos preparados pela sociedade para aceitar a frustração, para aceitar o erro, para aceitar a inoperância. Muitos de nós, quase todos, 99,999%. Por quê? A vida, se nós somos seres humanos imperfeitos, qual é a porcentagem que a gente tem de cometer erros? Enorme. Só que a gente sempre acha que o outro é a pessoa que acertou. A gente acha que o outro tem um casamento mais feliz. A gente sempre acha que o outro tem uma grama, né? Aquele gramado mais bonito que o nosso. E esse efeito de achar que o outro está sempre melhor do que nós, nos deixa deprimidos, nos deixa frustrados. Só que a gente não sabe a vida do outro. Quando a pessoa está deitando a cabecinha no travesseiro, a gente não tem ideia do que se passa naquele cérebro. Quais os pensamentos que rodeiam aquele cérebro. Então foi interessante uma vez que eu fiz uma palestra. Eu confesso a vocês que eu venho de uma tribo bem umbralina, tá? Bem umbralina mesmo. Adorava festas, eventos, né? Aí quando eu fui fazer uma palestra lá em Juiz de Fora, eu vi um rapaz que saía comigo naquelas épocas, né? Tenho 34, não estou tão velhinho não, gente. Né? Quando começar a cair o cabelo, eu vou começar a perceber, né, as entradinhas. Mas eu olhei para ele, eu me senti tão envergonhado, eu falei, meu Deus, não dá para fazer palestra. As coisas que nós fizemos juntos, não dá para contar aqui não. E eu fiquei muito envergonhado, eu chorei, fui no banheiro, eu falei, meu Deus, que vergonha. O que eu vou fazer? Aí eu falei com a minha noiva, eu falei, tem um rapaz ali na plateia, é o pessoal daquele bando, né, daquela quadrilha. Eu falei, tem, né? Então ele está onde? Está ali, então não olha para lá, olha para lá. Desfoca. Eu vou ficar aqui, você olha só para mim. Fiquei fazendo palestra assim, ó. Não podia nem olhar para a direita. Aí no final da palestra ele me procura e disse para mim, nossa, eu estou muito envergonhado. Eu falei, envergonhado? Com o quê? Você aí, palestrante, depois de 7, 8 anos já virou palestrante, eu aqui, primeira vez que eu estou vindo num centro espírita. Falei, que vergonha boba, né? Quer dizer, ele que estava envergonhado, só que são dois bobos, né? Porque o despertar espiritual é muito individual. Não existe uma corrida, não existe uma disputa.
para quem chega primeiro. Se você pode chegar primeiro, tudo bem, você chegou, mas eu também posso chegar. O importante é chegar, né? O importante é a gente caminhar, o importante é a gente seguir nos caminhos. E ele era cantor, então ele tinha uma voz bonita, entrou no coral, já se destacou. E ela hoje está correndo, né? Dando tudo certo para ele, mas não existe. E a gente vive uma disputa que é muito infeliz. Querendo ser melhor do que o outro, querendo ter mais coisas materiais, né? Querendo ter carros do ano, querendo ter roupas mais chiques, né? Sendo que o materialismo falhou, gente. Infelizmente o materialismo falhou, não dá certo. O materialismo não é capaz de retirar uma pessoa da depressão. Você pode pegar um cartão de crédito, ir no shopping, comprar o que você quiser. Quando você voltar para casa, você vai estar deprimido. Não adianta. O que nos faz tornar doentes de alma e de espírito, e todos nós somos, inclusive esse que vos fala, é o materialismo. É o materialismo material e também o materialismo sentimental. Porque ciúmes também é materialismo. Egoísmo também é materialismo. Quando você quer tudo para você, quando você quer as coisas só para você, quando você quer manter o controle sobre tudo, para que nada dê errado, é um materialismo. Só que vem a frustração, porque ninguém tem controle de nada. É possível, temos condições de dizer e prever Deus? Quem tem, levanta a mão. Quem é capaz de prever Deus? Quem? Alguém levantou a mão, gente. Foi um obsessor. Não temos como prever Deus. Então nós queremos controlar a nossa vida, controlar a vida do nosso cônjuge, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos filhos, e isso gera uma tremenda de uma ansiedade. E nós não temos controle sobre nada, mas temos controle sobre nós. Nós temos emoções, nós temos medo, tristeza, raiva, nojo. Nojo é considerado uma emoção. Meio estranho, né? Mas é. Surpresa. São emoções que fazem parte do ser humano encarnado. Todos nós temos medo. E o medo é extremamente importante. Se não fosse o medo, nós atravessaríamos o sinal e não olharíamos para os dois lados. Porque o medo ainda é uma emoção que nos faz ficar mais seguros. O medo faz com que você não compre uma Land Rover ganhando um salário baixo. Quer dizer, alguns compram, né? Eu ganho X, o carro é Y, né? Não dá para equilibrar. O medo faz com que você não saia por aí fazendo um monte de coisas. O medo nos ajuda a planejar a vida, o medo ajuda a planejar o Natal, o medo ajuda a muitas coisas. Ele é fundamental para a gente. O grande problema é o excesso dele. O excesso de medo. E o excesso de medo vem do medo de errar. Medo do fracasso. O medo de perder tudo. Porque muitas vezes a gente se pergunta, quando está estudando doutrina espírita ou estudando psicologia, né, na faculdade, será que as pessoas têm mais medo de perder tudo ou têm medo do que vão falar da perda? Será que as pessoas têm medo de perder os seus casamentos ou têm medo do que vão falar da perda do casamento? Será que nós temos mais medo da situação ou do que vão dizer de nós? A psicologia hoje nos apresenta a questão da psicologia social, que nós temos um autoconceito,
que é o conceito que nós temos de nós mesmos. E esse conceito é extremamente enviesado, extremamente distorcido, porque nós queremos ser alguém, mas se comparando com outro, se comparando com outra pessoa. Vocês podem perceber que eu não sou um ser humano tão atlético. Então eu vou usar o Ricardo, né, que é forte ali, ó, como um exemplo, né? Mas eu já malhei também, viu? Tive as minhas boas épocas. Eu lembro quando eu chegava na academia, eu vi alguém botando 40 quilos de cada lado. Eu falei, nossa, eu tenho que ser igual esse cara aí. Eu estou botando 15, que vergonha. Ainda me chamavam de frango. É mole? Palito, né? Porque as pessoas costumam rotular as outras. A questão é o quanto você aceita ser rotulado. A questão é, você sabe quem você é? Porque nós temos uma tendência humana imperfeita de seguir pessoas. Então, se a Gisele Bündchen, tomara que ela não me processe. Qualquer coisa edita um vídeo, né? Ela usar um biquíni branco com um negócio aqui do lado, vai todo mundo comprar. Vai todo mundo comprar. Se o Reinaldo Gianecchini comprar o terno Borelli, você pode ter certeza que metade aqui vai botar o terno Borelli. Gente, não estou julgando ninguém não, tá? Até porque eu botaria também o terno Borelli. Até estourou aqui. Por quê? Mas é verdade, nós temos uma tendência muito forte de seguir pessoas. Ultimamente, agora no Campeonato Brasileiro, temos o Flamengo, né? Sendo campeão. Às vezes o mal ganha, né? É uma realidade, né? Nem sempre o bem vence. Estou brincando, viu, gente? Mas quando o Gabigol, aquele atacante do Flamengo, colocou aquela cabeleira, no dia seguinte, os torcedores crianças do Flamengo estavam com aqueles dread na cabeça. Eu falei, gente, que influência é essa? Que influência é essa? No dia que o Ronaldo Fenômeno, acho que vocês devem lembrar disso, né? Não tem ninguém assim, talvez um ou dois não lembre, né? Que ele colocou aquele corte de cascão. Ele disse que foi para as pessoas esquecerem o corpo físico dele e olharem mais a cabeça, que é grande, né? E como é que um homem bonito, feio daquele, né, consegue umas moças tão bonitas, né? Não consigo entender. Mas tudo bem. É outra coisa. No dia seguinte que ele cortou, o que aconteceu nas ruas? Até eu, gente, quase fui lá. Põe aqui. Aí. Porque nós temos uma tendência enorme a copiar os outros. Temos tendências a copiar os outros. Se você está vendo uma série no Netflix, achou o cabelo de alguém bonito, você ainda tira um print e mostra, faz igual. Não é verdade? Outro dia eu falei, nossa, achei esse corte de cabelo bonito, mostrei mas você quer assim? Quero. Aí fica essa coisa. Então assim, nós temos uma tendência muito forte a copiar pessoas. O grande problema é esse. Porque essas pessoas são imperfeitas e ao copiá-las, nós temos as consequências dos atos que copiamos. Né? Quando uma coisa que eu sinto falta na época que a gente era da época de Moisés, é que a gente perdoava até 7 vezes, né? Então pelo menos a gente tinha 7 vezes para perdoar. Hoje está difícil uma. Parece que regredimos, né? Porque quando nós falamos de Jesus e falamos no Livro dos Espíritos sobre Jesus sendo o guia e modelo da humanidade, Kardec coloca Jesus como um solucionador de problemas.
como alguém que vai nos ofertar soluções, como alguém que vai oferecer remédios para os corações sofridos. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E todo aquele que se colocar como são, não é que é mal-vindo por Jesus, mas é o que vai ser o último a ser recebido. Porque aquele que se coloca como alguém imperfeito, aquele que admite as suas imperfeições, aquele que entra na arena da vida, e Paulo fala isso na carta dos Coríntios, a segunda carta: provai a vida. A gente precisa provar a vida. Como é que dentro de casa, preso dentro do meu quarto, eu vou saber se eu tenho defeitos, se eu tenho imperfeições? Como é que eu vou testar as minhas emoções escondido? É impossível, é impossível. Nós precisamos nos relacionar. Para chegar até Deus, nós precisamos passar pelas criaturas de Deus. João Evangelista diz isso na sua carta. Como amar a Deus se eu odeio o meu irmão? Como me aproximar do divino se eu não consigo me aproximar das criaturas do divino? Como conquistar o maior patrimônio da humanidade, que é a saúde, sem respeitar as leis de Deus? E não são leis impostas, porque Deus não obriga ninguém a perdoar. Ele não bate lá na sua porta: hoje é dia de perdoar, viu? Alguém já aconteceu com vocês isso? Ninguém obriga ninguém a perdoar. É livre-arbítrio. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para termos as nossas escolhas. Agora, qual o problema de falhar? Qual o problema? Todos nós falhamos. Todos nós cometemos equívocos. Todos nós nos tornamos invigilantes. Ninguém é perfeito, gente. Se nós não entrarmos no nosso consciente, na nossa consciência, e descobrirmos quem somos de verdade, nós não conseguiremos um direcionamento. Igual um GPS. Como é que eu vou sair daqui para ir na melhor pizzaria de Santo André? Eu vou botar o GPS aqui e vou direcionar para lá. Mas eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber quem eu sou. E às vezes não é muito bacana saber quem você é. Não é muito... É um remédio amargo, né, saber quem você é. Mas é um remédio justo, porque você melhora. Tomar consciência de si é um processo de libertação espiritual. Tomar consciência. Olha, eu sou mandão, mas eu me admito mandão. Mas a partir daqui, eu vou me descobrir e ver o que eu posso fazer para não ser mais mandão, para não ser mais controlador, para não ser mais egoísta, para diminuir a vaidade. Porque as barreiras que nos separam do amor são essas. Se nós conseguíssemos simplesmente amar uns aos outros, respeitar as diferenças, respeitar a cor de pele, respeitar a opção sexual, respeitar formações acadêmicas, apenas respeitar o próximo, nós instituiremos a fraternidade na terra. Por que dor? Por que dor? Por que sentimos dor? Por que passamos por momentos difíceis? Por que entramos em depressão? Então, quem que tem filhos? Pode ser cachorro, papagaio, ninguém, gente. Só 2 levantaram a mão. Meu Deus. Você não tem filho, não? Não levanta a mão. Obrigado.
Falei, Joana de Ângeles não está povoando, ajudando a povoar esse mundo, né? Vocês se lembram quando vocês levaram ele para tomar vacina? Foi feliz? Não chorou? Não dá vontade de dar um sopapo nele? Ele ficou nervoso, né? Você deixaria de levar ele para tomar vacina? Por quê? Por que você não deixaria de levar ele para tomar vacina? Por que para o bem dele? Ele tem consciência do que ele está fazendo? Falou tudo. Você, como mãe, tem consciência do bem para o seu filho. E Deus, como Pai perfeito, suprema inteligência, tem consciência do bem para nós. Porque eu juro para vocês, será que estaríamos hoje aqui no Centro Espírita se não fossem as nossas dores? Será mesmo? Infelizmente cheguei ao processo de admitir que não estaria. Porque as dores são um convite. Nós já estamos sendo vacinados. Nós já estamos sendo curados. Nós já estamos passando por processos de expiação, de provas, e muitos de nós estamos vencendo. E todos nós vamos vencer. Porque o determinismo de Deus é o amor, é a perfeição. Hoje não somos perfeitos, mas amanhã somos. Um fato importante para a depressão, isso a gente escreve aqui no livro, é que o primeiro passo para a gente se curar de uma depressão é se permitir ser ajudado. Ser ajudado. Porque, embora as pessoas digam que depressão é frescura, e isso machuca muito para quem está deprimido, nós temos também que saber ser ajudados. Temos que saber ser ajudados. O paralítico de Cafarnaum, para chegar naquele telhado da casa de Simão Pedro, precisou de 4 pessoas. 4 pessoas. E como as histórias de Jesus são guia e modelos para nos inspirar, também vale para a nossa vida. Nós precisamos nos permitir ser ajudados. Hoje já existem remédios que ajudam na nossa bioquímica para que nós possamos sair de um estado de completa depressão. Por que não tomá-los? Por que não tomar o remédio? Se você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico. Se você tem uma depressão, por que não tomar um antidepressivo? Tem alguma diferença? O estado, se você está com uma inflamação de garganta, você não toma uma amoxicilina? Amoxicilina. Não toma? É a mesma coisa. O que causou aquela dor de garganta? Foi a garganta? Ou foram as nossas emoções que impactaram a nossa garganta? Alguém já foi em velório e viu o defunto espirrar? Por quê? Morreu, né? A alma não está ali. Então nós temos dores de garganta, nosso sistema imunológico fica desordenado por conta das nossas emoções. Então qual o problema de tomar o remédio? Qual o problema de aceitar ir no psiquiatra? Qual o problema de aceitar ir numa consulta psicológica? Não é mais coisa de maluco, gente. Virou caso de salvação. Porque muitas das coisas que nós temos dentro de nós, nós temos vergonha de contar para outra pessoa. E naquele ambiente fechado, confiando numa pessoa, você conta. Você contaria a sua pior imperfeição para alguém aqui? Dificilmente. Nós ficamos envergonhados. Mas quando você está num ambiente fechado, um ambiente, né? E tem alguns que são bonitos, né? Cai aquela água, né? Aquela harmonia, né?
Alguns psicólogos fazem muito bem feito. E você consegue se abrir, você consegue se expor. Freud disse que a palavra cura. Só o processo de você abrir o seu coração, você está tirando da sua alma um sofrimento, uma dificuldade, você está disponibilizando a sua emoção para ser ressignificada. Para ser ressignificada. Ninguém vai esquecer do mal que aconteceu. A não ser que tenha um Alzheimer, né? Mas ninguém esquece um fato, mas nós ressignificamos os fatos. E os fatos são versões que nós temos. Então, para sair de um processo depressivo, é extremamente importante a condução de alguém experiente, um profissional, para não cairmos na mão do destino, na mão da autossuficiência. Eu saio sozinho. E às vezes a gente entra num processo de invigilância e o obsessor aproveita da situação. E aí? Eles nos influenciam. Todos os casos de depressão que eu já levei para a mesa mediúnica, todos, pode ser que alguns não sejam, claro, mas todos eles vinham de um processo também de obsessão. Então nós temos que perder a vergonha de dar os nossos nomes para as mesas mediúnicas. Façam prece. Todos nós temos obsessores, gente. Fica tranquilo. Eu tenho uns 20. Se for para consolar vocês, é um time gigantesco. Então, mesa mediúnica, deixar o nome, fazer prece, pedir para que os espíritos superiores influenciem no processo de desobsessão, alterar aquilo na nossa vida que nos causa a imperfeição, que nos causa a doença. E a principal causa da depressão que hoje é diagnosticada e foi descoberto esse ano é a culpa. Porque nós, quando nos distanciamos de Deus, nós nos sentimos culpados. E mesmo que seja uma culpa inconsciente, é algo que cresce e vira um maremoto. E vem o terremoto emocional. Então a gente também tem que perceber a questão da culpa. O processo de ser um egoísta do bem. Conhecem isso? Kardec fala para a gente não ser egoísta, mas tem um egoísta do bem, que é aquela pessoa que passa a se cuidar, a se amar, que passa a cuidar mais do corpo, que passa a cuidar mais das roupas, que passa a cuidar mais das suas coisas, que passa a ter uma vida mais digna, que tira momentos para fazer coisas que gosta. Gente, olha quanto potencial a gente tem. Às vezes pode ter alguém aqui que queira fazer uma aula de dança. E talvez isso seja a salvação da vida dela. Talvez aqui alguém queira fazer uma outra faculdade. Talvez alguém aqui queira fazer um curso de pintura. Mas os nossos medos não permitem, a gente tem que se permitir. Temos que fazer coisas para agradar a si mesmos também. O processo de autoamor é um processo que você cuida de você. Como eu vou cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim? Como eu vou ser acolhedor com alguém se eu não estou sendo acolhedor comigo? É um processo que precisa ser revisto. É um processo que a gente precisa fazer coisas que fazem parte e sentido na nossa vida. Então, voltem para a faculdade. Façam pintura. Quem gosta de costurar aqui? Só um? Dois?
Aí, gente, monta o artesanato, ó, acabou de fundar um grupo de artesanato. Costura, pinta, canta. Assim, quem não canta muito bem é bom também, viu? Que afasta o obsessor. Você canta e fala, oh, peraí, agora não. Deixa eu me distanciar, né? Porque não é bom, né? Mas se você canta, entra no coral. Faz parte de um grupo, está dentro de um contexto social e ser importante na vida de alguém te faz bem. A socialização é fundamental. Vários processos que nós temos, que nós podemos sair do processo de depressão. Hoje nós descobrimos que a oração ela é extremamente fundamental para o processo de depressão. Ela é um remédio. Um remédio. Porque ela afeta o sistema límbico, que é o nosso sistema dos medos, é as nossas emoções, que controla, né, as nossas emoções. Então, quando nós fazemos uma prece, esse sistema ativa. Então, o medo, ele acalma. O medo, ele, né, aquele terremoto, ele fica menos abalado. Então, temos que recorrer ao concurso da prece, ao concurso da oração. E é quanto para fazer uma oração, gente? Alguém já viu o preço por oração? É grátis. Você vai na sua casa, na sua cama, pede licença ao esposo, né? Uma privacidade. Jesus fala isso, ó, entre na porta do seu quarto, fecha, entra lá e faz a prece. Pede uma licencinha, né? Eu sei que muitos de vocês têm filhos, netos, são barulhentos, né? Mas nem que seja no banheiro, gente. Momento único. Faz uma prece. Porque a prece, ela diminui a carga do medo. Ela diminui os processos bioquímicos. A generosidade, a caridade. Quando você está com os braços no trabalho do bem, nós elevamos os níveis de serotonina. Nós aumentamos as nossas expectativas de felicidade. Fazer o bem é ter liberdade. Fazer o bem, ser útil a outra pessoa ou alguma causa, faz você mais feliz. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência. E Jesus também disse, né? Jesus também disse. Jesus também disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Por onde andamos? Que amigos nós levamos quando saímos da cama? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos destinos? Deus disse, faça-se a luz. E nós podemos fazer, faça-se o nosso destino. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Muitas pessoas, pelo preconceito familiar, infelizmente, que existem, dizem, você nunca vai mudar, nunca tem jeito. Você vai ser a mesma pessoa. Você nunca vai ser diferente. Só que tudo aquilo que a gente ouviu na infância, a gente carrega até hoje. E a gente precisa cuidar daquela criança. Aquela criança que duvidaram dela. Aquela criança que foi ferida. Aquela criança que passou por traumas. Porque os traumas, eles voltam. Os traumas, eles voltam. Então vocês podem ver, por exemplo, se você tem um acidente de carro, para você voltar a entrar num carro, é muito difícil. Eu tive um chefe que há pouco tempo ele teve um acidente, o carro capotou, tudo mais, e ele não conseguia mais entrar dentro do carro, porque ficou um trauma. Ficou um trauma, ele não consegue mais, agora tem que andar de ônibus, ou de Uber. Né? Então o Uber facilitou a nossa vida, e a vida dele nesse ponto.
mas nós carregamos traumas e nós precisamos ressignificar esses traumas, ressignificar aquela criança que queria ser feliz, mas a mãe não deixou, ressignificar aquela criança que queria ser feliz, mas a autoridade do pai não permitiu. Porque existe um grande sábio que é o pai da medicina, chamado Hipócrates, que diz, que faz uma pergunta: você quer deixar de ficar doente? Sim. Mas você quer deixar de fazer o que te tornou doente? Né? Isso é muito importante. O que nos tornou doente? O que nos trouxe aquele problema? O que nos trouxe aquela enfermidade, aquela depressão, aquele ideal suicida? Porque eu não falei de suicídio, porque a maior parte das pessoas que suicidam, que tentam suicídio, são que estão em estado de depressão, que estão emocionalmente abaladas. E pelo amor de Deus, gente, para de falar, isso passa. Tem gente falando, eu quero suicidar, a pessoa bate no ombrinho, isso passa, meu filho. Usando a frase de Chico Xavier, quando a pessoa precisa ser abraçada, quando a pessoa precisa ser cuidada, quando a pessoa precisa de um amparo, de um acolhimento, você bate no ombro dela e diz, isso passa. Usando clichês. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós amparemos uns aos outros. Quem hoje não tem depressão, amanhã pode ter. São 15 milhões de pessoas no Brasil. E a tendência é que daqui a 5 anos sejam 40. Bom, eu vou formar, vou ficar rico. Mas é muito triste. É muito triste ver o coração, Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, esfacelado pelas nossas dores. E se nós não ajudarmos uns aos outros, nós não vamos progredir. Se nós julgarmos a depressão do outro como frescura, nós não vamos progredir. Ah, é vagabundo, não quer trabalhar, não quer sair de casa, só fica na cama. Quantas vezes já escutei isso, gente? E a pessoa no estado de melancolia, de tristeza, talvez obsediada. Olha os riscos que nós estamos correndo de perder uma pessoa, porque nós não respeitamos a opinião sexual dela. Quantos homossexuais matam hoje? Em torno de 300 por ano, porque não são aceitos pelas suas famílias. E o trabalho que a espiritualidade vai ter para juntar aquela turma toda de novo. Sem respeito não tem fraternidade. Sem tolerância não há fraternidade. As pessoas que chegam lá no atendimento, em Juiz de Fora, nas clínicas, elas estão abaladas, estão tristes, estão sofridas. E elas precisam de amparo. Elas precisam voltar à vida. Elas precisam fazer como Lázaro, acordar da inércia espiritual. E nós podemos fazer isso por elas, cuidando delas, amparando elas, né? Então, é muito importante, gente, é muito importante cuidar das pessoas. As pessoas estão pulando das pontes, estão se jogando na frente dos trens, né? E o nosso papel como espírita é cuidar desse processo, é não deixar com que ele tome um vulto muito grande. Então, para finalizar, contar uma história de Francisco Cândido Xavier, né? Na verdade, vou contar de Divaldo. A gente está na casa de Joana de Ângeles, né? E Joana de Ângeles tem muito a ver com isso. O Divaldo, uma vez, ele foi para a cidade do Cabo.
E lá, depois de uma palestra, ele sentou no restaurante, começou a almoçar, jantar, né? Cansado. Então Joana de Ângeles apareceu para ele. Ele não gosta muito, né, quando a Joana aparece, porque sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa. Então Joana apareceu para ele e disse: você está vendo aquele garçom ali? Tô. Vá lá e abraça ele. Por quê? Não importa. Vá lá e abraça ele. Eu sou sua mentora espiritual. Só faltou a xingar, né? Porque às vezes ela é brava com o Divaldo. Ela falou: vá lá abraçar ele. Ele falou: não vou, vai. Então ele pegou o pratinho, largou, garfo e faca, foi lá, tentou abraçar o garçom, ele não conseguiu, ele saía, esquivava, né? Ficou uma situação difícil, mas do nada ele veio e abraçou, mas deu um abraço tão forte, porque fugiu dele, né? E pronto, abraçou o garçom. E o garçom ficou muito emocionado, e o Divaldo não entendeu nada, voltou para sua mesa sem entender nada. No dia seguinte, o Divaldo sentiu uma indisposição estomacal, talvez seja por causa da janta, não sei, de pijama, aqueles pijamas velhos, né? Aquele que tem umas bolinhas amarrotadas assim. E o Divaldo foi obsediado pelo homem. Quer dizer, ele estava à procura do Divaldo. Então os amigos dele desceram para tomar café, o Divaldo ficou no quarto e o homem descobriu o quarto dele. Bateu lá, chegou com uma mesa de café da manhã linda e chorou muito, ajoelhado na frente do Divaldo. Então o Divaldo levantou o homem, né? Conversou com ele e disse: meu filho, por que você está chorando? Aí ele disse: nenhum homem branco até hoje me abraçou. Nunca. Eu sou negro. Nenhum homem branco até os dias de hoje me abraçou. Ontem eu estava pensando em me matar. Eu estou com metástase no meu corpo inteirinho. Mas eu tenho família, eu tenho 2 filhos e uma esposa. E o seu abraço fez com que eu não me suicidasse. Fez com que eu não tirasse a minha vida. Me deu esperança. Me fez sentir digno de viver. Foi nesse momento que Joana de Ângeles entra no quarto e fala: Divaldo, esse homem vai ser curado. O amor que você entregou para ele, esse grão de mostarda da parábola que faz grandes proporções, vai fazer com que ele melhore o seu estado emocional e o corpo dele vai curar. Mas ele está de metástase. Deixa com a gente, que a gente resolve. E entregue o livro dos Espíritos na mão dele, que ele vai voltar para a cidade dele e vai fundar um grupo espírita lá. Passado alguns meses, aquele homem curou do câncer, ele não suicidou, ele voltou à alegria de viver, viveu com a sua família, com seus confrades e fundou um grupo espírita do Livro dos Espíritos na cidade onde ele mora, né? Porque a gente acha que as nossas pequenas ações não têm efeito nenhum. A gente acha que os nossos pequenos atos não vão ter repercussão nenhuma. Mas talvez um oi, talvez um abraço, talvez um tá tudo bem, faça diferença na vida de alguém. Então eu desejo a vocês que, se alguém aqui está no estado de sofrimento, de dificuldade, procure amparo. Mas procure amparo naquele homem ali. Porque ele é o modelo, ele é o guia, ele é o responsável pelas criaturas da terra e disse que é ficar conosco até o final dos tempos. Que Deus abençoe vocês, muita paz no coração. E assim, depois de podermos nos deliciarmos com as palavras do irmão, agradecemos ao Mestre Jesus, pois um dia ele disse: vós sois deuses e podeis fazer mais do que eu.
E aí possa estar o ensinamento maior desta noite. Que possamos nos apegar ao plano maior, aos amigos do plano maior, nos momentos difíceis, nos momentos de angústias, nos momentos em que não encontramos mais saída, mas temos a certeza que seremos amparados. Pode até demorar, mas um dia seremos amparados. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por tudo que nos trouxestes nessa noite, através desse irmão. Que possamos, no momento de reflexão, sentir a sua presença sempre que for necessário. E agradecidos, rogamos ao Mestre Jesus que possamos começar a exercitar um pouquinho dos seus ensinamentos através da caridade. Muito embora hoje a palestra foi para que aprendemos a nos ajudar a ser confiantes, a entender que não estamos sozinhos na caminhada. Mas é muito importante que possamos exercitar um pouquinho do ensinamento da caridade desta noite. E vamos então compartilhar com aqueles irmãos que não puderam estar nessa noite aqui nessa bendita casa. Daqueles irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Enfim, onde exista um amigo, um irmão sedento de um abraço, de um afago. Eis então, Mestre, a prática da maior caridade que possamos exercer. E que possamos levar essas boas energias durante toda a semana, durante toda essa caminhada que teremos na semana. Possamos levar para dentro dos nossos lares, possamos levar para nos ambientes do nosso trabalho e realmente poder abraçar um amigo, um trabalhador, um parente. E assim, vamos nos despedindo na prece que nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e que possamos ir em paz.